E vamos ao capítulo 6 de Úrsula, né? A despedida. Minha desvelada mãe aguardava-me tremulada e ansiosa e perguntou-me aflita: Recusou? Não, senhora, tornei-lhe amargurado. Louvado seja o Senhor! Exclamou então com reconhecimento, mal compreendendo o excesso da minha dor, e lágrimas de satisfação lhe regaram as faces. Adelaide, erguendo as mãos aos céus e fitando neles seus grandes olhos úmidos de prazer, parecia concluir a oração começada por minha mãe. Adelaide, disse-lhe, não cedas assim aos transportes de uma aventura que ainda se envolve nas sombras do porvir, porque o despertar te seria doloroso. Meu pai impôs-me uma dura condição, e eu submeti-me a ela. Meu Deus, que posso eu fazer? Sabeis qual seja? Oh, é um custoso e amargo sacrifício. É um ano de separação arrastado no exílio. Este ano é um século de desesperação. Meu Deus! Exclamou minha pobre mãe com um acento tão doloroso que me estalou o coração de mágoa. É mais uma prova, Senhor, que me enviais. Meu filho, continuou, esta separação talvez será eterna. Muitos dias não eram passados quando eu, em pé no meio do salão de meu pai, com os braços cruzados sobre o peito, que sentia partir-se de dor, observava em silêncio a agonia íntima dessas duas mulheres que, na derradeira despedida, semelhavam dolorosas estátuas de Níobe. Adelaide reclinava-se nos braços de minha mãe, pálida, como a Sucena pendurada na corrente, e essa mulher, cheia de bondade e de virtude, esforçava-se por consolá-la de uma dor que só nela era real, mas que supunha igual na donzela, que um dia seria minha esposa. Então ela achava, a mãe dele achava, né, que a Adelaide sentia a mesma dor que ela, só que não. Com mágoa, comparei então o semblante pálido e emagrecido dessa mulher de alma tão heróica e santa com o seu retrato pendente de uma das paredes do salão e gelei de pasmo e de angústia. O pintor havia aí traçado uma beleza de 18 primaveras, então ele ficou comparando a beleza da mãe agora, nesse momento, né, que já era idosa, e com a foto dela que o pintor tinha feito quando, que na verdade era um quadro, né, que o pintor tinha feito quando ela fez 18 anos. As madeixas de seus sedosos cabelos molduravam-lhes as faces brancas de neve, e as rosas eram tão débeis que as tingiam apenas de ligeira cor. Sua fronte altiva e nobre coroava os olhos ternos e expressivos, e os lábios acarminados, onde pairava angélico sorriso, deixava meio perceber-se 2 renques de alvíssimas pérolas. E agora, demudada, macilenta e abatida pelos sofrimentos de tantos anos, era a duvidosa sombra da formosa donzela de outros tempos. Esta separação forçada era, contudo, a maior dor que havia torturado, porque um funesto pressentimento dizia-lhe que seria eterna. E essa dor debuxava-se muda, porém viva e profunda em seu rosto macilento e cheio de rugas. Então, na cabeça da mãe, aquela separação seria para sempre, né? Minha pobre mãe. E ao lado desse retrato estava outro, era o de meu pai. 60 anos de existência não lhe haviam alterado as feições secas e austeras. Só o tempo começava a alvejar-lhes os cabelos, outrora negros como a noite. E aí ele comparou a imagem do pai, né, o retrato do pai, e viu que ele não mudou muito, só o cabelo que ficou mais branco. Enquanto retraçava na mente agitada os desgostos de minha aflita mãe, entrou seu esposo.
Notou-lhe o abatimento, viu as lágrimas de Adelaide e seu rosto de leve se contraiu. Tomei-lhe a mãe e beijei-a. E ele, voltando-se para a inconsolável esposa, com severa inflexão de voz e com aspecto colérico, perguntou-lhe: Senhora, quando deixareis partir vosso filho? Por toda a resposta, só lhe ouvi um gemido de profundo desânimo. Meu pai, exclamei sentido. Oh, meu filho, tornou-me ele com aquele sorriso que lhe é particular. É necessário que nem sempre se atenda às lágrimas das mulheres, porque é o seu choro tão tocante que, apesar nosso, comove-nos, e a honra e o dever condenam a nossa comoção e chamam-lhe fraqueza. Então ele falou para não escutar o choro da mãe, porque ia acabar passando uma ideia de fraqueza, né? Pois bem, meu pai, na hora em que saio a cumprir a vossa vontade, permiti que recomende zeloso o tesouro da minha futura felicidade e a mãe desvelada que minha alma adora. Meu pai, continuei com voz queixosa, adoçai o amargor do meu exílio. Bem sabeis quanto me é penosa esta separação, que só um requinte de filial condescendência a ela me obrigou. Ó, fazei com que não saiba no lugar do desterro que minha pobre mãe verteu uma lágrima de aflita dor longe do coração de seu filho, e que a desposada que me concedeste se conserva triste e pesarosa como ora a vedes. Ó, velai por ela, meu pai, e que ela se conserve digna da mão que lhe está destinada. Então ele pediu que o pai não tornasse as coisas mais difíceis para a mãe e que ele tomasse conta da esposa, né? Então olhou-me e seu olhar era sinistro. Suportei-o e, sempre imóvel ante ele, aguardei uma resposta. Mordeu os lábios e, com esforço, disse-me: Descansa. Havia-te, havia-te. Úrsula, minha Úrsula, prosseguiu o cavalheiro, reprimindo o doloroso gemido. Beijei as faces mimosas da minha desposada, uni minha mãe contra o coração, mas não lhe disse um adeus, nem um gemido me arquejou no peito, porque aí havia dorido sofrer. Ela deu-me um derradeiro olhar tão terno, tão apaixonado, tão expressivo de mágoa íntima e de sincero reconhecimento que as lágrimas que me gotejavam no coração, por fim me ressaltaram nas faces e prorrompi um copioso pranto. Nesse olhar em que lhe estava a alma, disse-lhe a infeliz seu derradeiro adeus. Então, aqui nesse momento, foi o momento em que o cavaleiro, né, disse adeus à mãe e à esposa, e ele pressentia, né, aquela dor da mãe, que ela estava com uma dor diferente da normal. E talvez fosse algum pressentimento. Então vamos, no próximo capítulo, entender um pouco o que aconteceu.